Seja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podem sentar. Dê um sol aí para mim, por favor. Isso. Vê. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração de Jesus, sobe. Que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Mais uma vez. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Jesus manso, humilde de coração, todos, fazei o nosso coração. Que alegria, meus irmãos e minhas mães, e a gente poder nos reunir nessa primeira sexta-feira do mês de março, também primeira sexta-feira da primeira semana da Quaresma, para louvarmos o coração de Jesus. Nós temos o privilégio de ter na nossa capela esta imagem belíssima do Sagrado Coração de Jesus. Foi ele mesmo que, aparecendo a Santa Margarida Maria de Alacoque, ele disse à religiosa: eis o coração que tanto amou os homens, mas que só tem recebido a maioria deles ingratidões, ofensas e sacrilégios. Ele mostrou o coração a Santa Margarida Maria de Alacoque, ardendo de amor pelos homens, mas infelizmente a humanidade ainda continua a desprezá-lo e a ofendê-lo. Meus irmãos e minhas irmãs, é o próprio Jesus que diz no Evangelho: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fadigados, e eu vos darei descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, vós todos que estáis fadigados, e vocês encontrarão em mim o repouso para as vossas almas. Portanto, é no coração de Jesus que nós encontramos o refúgio para as nossas almas. É no coração de Jesus que nós encontramos o descanso. É no coração de Jesus que nós encontramos a paz. Muitos estão procurando a paz fora de Jesus, e em vez de encontrar a paz, encontram o desespero, o sofrimento e a dor. Jesus, então, se revela à religiosa Margarida Maria de Alacoque para manifestar o quanto ele nos ama, o quanto ele deseja que a humanidade busque no seu coração a paz e o descanso que ela tanto deseja. Então, celebrando a primeira sexta-feira do mês, nós queremos pedir ao Sagrado Coração de Jesus que ele nos conceda a graça de amá-lo, de desagravar o seu coração, que se encontra ainda tão ofendido pelas ingratidões e pelas ofensas que os homens fazem contra ele. Nosso Senhor Jesus não merece ser ofendido, ele merece sim ser amado, merece ser acolhido. Jesus merece ser servido por cada um de nós. E neste tempo da Quaresma, nós somos convidados a nos voltar para Jesus, a buscar
por meio de uma sincera conversão do nosso coração, o arrependimento dos nossos pecados e o compromisso de viver uma vida justa, uma vida santa, segundo a vontade dele. E nessa liturgia da primeira semana, ou melhor, da primeira sexta-feira do mês, da primeira semana da Quaresma, a liturgia da palavra nos convida justamente a refletir sobre a importância do jejum e a maneira como devemos praticá-lo. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra de Deus, ela nos convida à prática do jejum. Essa prática que já vinha sendo realizada pelos judeus desde o Antigo Testamento, e que os cristãos também adotaram essa prática penitencial. Mas vejam, Deus acolhe o nosso jejum quando nós fazemos de coração sincero, quando nós praticamos o jejum acompanhado de um comportamento ético, de uma prática que agrade aos seus olhos. Mas infelizmente isso não acontecia com muitos judeus, como nós ouvimos na leitura da profecia de Isaías. Através do profeta, Deus, ele repudia, ele abomina o jejum que muitos estão fazendo, um jejum praticado simplesmente com aparência, sem compromisso com a mudança de vida. Então o Senhor Deus diz: que adianta vocês jejuarem se vocês praticam toda espécie de iniquidade? Vocês não acolhem o indigente, não socorrem o necessitado. Em vez de vocês buscarem um coração humilde, um coração disposto a amar e perdoar, vocês simplesmente jejuam, mas brigam, procuram intrigas, procuram confusão. Então o Senhor Deus continua dizendo: vejam o jejum que me agrada. O jejum que me agrada é romper com as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, romper com todo tipo de sujeição. O jejum que me agrada é aquele que te leva a repartir o pão com o necessitado, a acolher o pobre e o peregrino. Assim brilhará a tua luz, e quando você me invocar, eu te atenderei. Vejam que essa palavra que o Senhor dirige ao povo de Israel, ela também é dirigida para nós que estamos iniciando esse tempo de penitência, de jejum e de oração. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho Nosso Senhor diz para os fariseus e também para os mestres da lei que questionam por que os discípulos de Jesus não estão jejuando. E Jesus responde: pode, por exemplo, os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está no meio deles? Dias virão em que o noivo lhe será tirado e então eles jejuarão. Não tem necessidade, dos discípulos jejuarem porque Jesus estava no meio deles. Nós jejuamos porque nosso Senhor não está fisicamente presente no meio deles. A igreja jejua porque o seu esposo partiu, mas ela sabe que ele um dia vai retornar. Mas retomo mais uma vez essa questão da necessidade da gente fazer do nosso jejum uma prática que agrada a Deus. Não fazemos nosso jejum uma prática meramente externa, sem compromisso com uma vida ética, sem vínculo com uma vida convertida. Então vamos pedir ao Sagrado Coração de Jesus, nesta primeira sexta-feira do mês em que nós honramos o seu Sacratíssimo Coração, que Ele nos conceda a graça de vivermos esse tempo da Quaresma como um tempo propício para a mudança de vida, de fazermos da nossa prática penitencial um compromisso de fazermos o bem ao próximo e de praticarmos, a sua palavra que nos convida a praticarmos gestos de solidariedade, principalmente para com o mais necessitado. O Senhor não
Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Que de fato o nosso coração, nesse tempo da quaresma, se volte para o Senhor arrependido, com desejo de mudança, com desejo realmente de fazer a sua vontade. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez.